Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de materiais de construção mecânica de hoje. Nós hoje vamos nos focar na seção 3.2, que vocês devem ter entregue a mim até ontem, né? Imagino. E depois nós vamos dar uma passeada na seção 3.3 e vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês. Bom, como sempre, vocês fiquem à vontade para fazer a pergunta que vocês quiserem, no momento que vocês quiserem. Não há nenhum problema quanto a isso, tá? Bom, então vamos dar uma olhadinha, deixa eu abrir meu livro ali, meu livro da Croton. Então, está aqui, lá na página... Eu sugiro que vocês acompanhem, né? Aliás, em todas as aulas, seria interessante se vocês estivessem com o livro aí, estivessem com ele aberto e fossem acompanhando, né? Para vocês verem o que eu estou fazendo e perguntarem, terem suas dúvidas também, né? Então vamos lá. A seção 3.2, que vocês viram agora há pouco, né? Tem uma situação, um problema em que ele cita aqui que houve problemas com as molas de um determinado veículo, né? E então esse engenheiro vai ter que verificar o que aconteceu, né? Então elas são feitas com aços SAE 6150. Aliás, pessoal, qual é a percentuagem de carbono desse aço? Por favor, quem pode me dizer? Quem sabe dizer o aço 6150, quanto tem de porcentagem de carbono? Bom, já que ninguém sabe, é o seguinte, a porcentagem de carbono de um aço são os dois últimos números, né? Então, os 50 ali indica em centésimos por cento, tá? Então, ele é 0,5% de carbono, tá? E o 61 indica que ele tem outras ligas também, né? Então, aqui o autor coloca aqui a solução, né, do problema. E daí nós temos o nosso faça valer a pena, que são as três questões que vocês teriam que ter resolvido. Então, nós temos a primeira questão, que é uma questão bastante simples, né? Eu vou lê-la e nós vamos depois resolvê-la. Então, vamos lá. Primeira questão. Os principais sistemas de classificação dos aços são AISI, American Iron and Steel Institute, SAE, Society of Automotive Engineers, e eles seguem a norma SAE J404, e DIN, Deutsches Institut für Normung. No Brasil, a ABNT segue basicamente os sistemas AIC e SAE. Os aços são classificados em grupos principais que são subdivididos em famílias de características semelhantes, que são designadas por um conjunto de algarismos. Sobre a composição do aço 4340, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Vamos começar por alguma coisa bem simples, né, gente? Aço 4340. Quem pode me dizer quanto ele tem de carbono em sua composição? Por favor. 0,4. Isso, muito bem.
0,4% de carbono, tá bom? Então vamos ver as alternativas, só dar uma olhadinha rápida, quais as alternativas que tem 0,4 e quais as que tem algo diferente. Bom, a A não tem o percentual de carbono, tudo bem, não quer dizer nada. A B diz que ele tem 43% de carbono, então tá fora já, né? A C diz que ele tem 40% de carbono, também está fora, né? A D tem 40% de carbono, também está fora. E a E diz que ele tem 0,4% de carbono. Então, isso está certo, né? Então, nós temos aí a A e a E, que são alternativas possíveis, tá? As outras todas estão fora, totalmente fora. Então, como é que nós vamos fazer, então? Bom, na verdade, existe um local aqui na nossa apostila, né? Que está indicando isso aqui, né? O 4340, olha, 43 está aqui, ó, né? O que ele tem? Níquel 1,8%, cromo 0,5% ou 0,8% e molibdênio 0,25%. Então, só um minutinho, deixa eu abrir na página certa aqui minha apostila. Porque eu tenho impresso aqui também, eu acho mais fácil consultar o impresso. Então vamos lá. Então nós vimos aqui, ó, níquel 1,8, cromo 0,5 ou 0,8 e molibdênio 0,25%, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa questão e vamos ver a A e a E, então, qual delas está certa. A A diz o seguinte, ó, o ácido 4340 é composto quimicamente por níquel 1,8%, 1,80%, está correto. Cromo 0,5% ou 0,8%, está correto. E molibdênio 0,25%, está correto. Ele não fala do carbono, mas o que está aqui está correto. Vamos ver a alternativa E aqui, ó. O ácido 4340 é composto por níquel 0,55%, já está errado, né? Então, se o percentual de níquel está errado, não precisa nem continuar vendo o resto, porque não importa o que está lá. Então, a alternativa certa da nossa primeira questão é a alternativa A. Tá certo, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém respondeu de forma diferente? Pode falar, por favor. Então, pessoal, essa tabelinha que nós temos aqui, olha. Essa tabelinha é bastante importante, gente. Não estou falando dessa questão ou dessa sessão. Essa tabelinha é bastante importante para você, engenheiro mecânico, tá bom? Por quê? Porque com frequência você vai precisar estabelecer, é o objetivo da nossa disciplina, né? O material para construir alguma coisa, né? Então, quando você for fazer isso, você não vai dizer assim, olha, eu quero um aço que tenha 2% de cromo. Não, isso não tem sentido. O que você vai dizer é o seguinte, eu quero um aço que aguente um torque de 50 Nm, por exemplo, tá? Eu quero um aço que aguente 6 meses exposto a um ambiente corrosivo sem ter uma deterioração maior do que tanto, do que 1% de perda de material. Então você vai dizer algo que você precise. E a partir daí, você vai procurar o aço mais adequado. Então, se você olhar na norma brasileira, por exemplo, aí você vai ver qual é o papel do níquel, o que ele faz, tá certo? Qual é o papel do cromo, o que o cromo faz, né? E assim por diante, você vai vendo o resto aí. E através disso, você vai poder encontrar o aço que é mais adequado para você. Lembre-se que você tem que escolher o material mais barato que atenda às suas necessidades, tá? O mais barato. Por que o mais barato? Porque se você escolher um que não seja o mais barato, seu produto pode ficar inviável face à concorrência, tá bom? Então isso é bastante importante que você faça isso. E esse é o critério que eu quero que vocês usem no projeto de vocês aí. Nós vamos conversar sobre o seu projeto
daqui a pouco, logo mais, tá? Então vamos voltar às nossas questões. Tá? A primeira, alternativa A. Alguém tem alguma dúvida sobre ela? Não, né? Vamos partir para a segunda pergunta, então. A eficiência da têmpera depende de alguns fatores, como a geometria da peça, a temperabilidade do aço e o meio de resfriamento utilizado. Os meios de resfriamento mais rápidos, só um instantinho, gente. Continuando. Os meios de resfriamento mais rápidos promovem a maior formação de martensita em maiores profundidades. Os aços austenitizados, ao serem submetidos à têmpera em meios líquidos, voláteis, estão sujeitos a 3 estágios básicos de transferência de calor. Com base nesse contexto, analise as afirmações a seguir. Então, ele vai perguntar sobre os 3 estágios da transferência de calor, tá certo? Então, vamos analisar cada uma das afirmações para verificar se elas estão corretas ou não, né? Primeira afirmação. Na fase de camada de vapor, a condutividade térmica relativamente baixa do vapor impede que o aço seja resfriado rapidamente. Será que é verdade isso, gente? Vamos dar uma olhadinha no texto do nosso livro, aqui em cima. Na fase de camada de vapor, só uma coisinha. Aqui você tem um gráfico, né? Antes disso, vamos pegar aqui, né? Vamos ler essa frase toda que eu acho que é importante aqui. Ó. A eficiência da têmpera depende de alguns fatores, como a geometria da peça, a temperabilidade do aço e o meio de resfriamento utilizado, conforme nós vimos escrito na nossa questão ali, né? Os meios de resfriamento mais rápidos promovem a maior formação de martensita em maiores profundidades. Os aços austenitizados, ao serem submetidos à têmpera em meios líquidos voláteis, estão sujeitos a 3 estágios básicos de transferência de calor, que ele chama de A, B e C, como mostra a figura 3.16, que é essa figurinha aqui. Ó. Então, o estágio A está aqui, onde a temperatura está mais alta, né? Até quando ele começa a esfriar. Depois vem o estágio B, onde tem a nucleação das bolhas. E depois o estágio C, onde existe o resfriamento por convecção. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Na fase de camada de vapor, que é o estágio A, observa-se a formação de um filme de vapor estável ao redor do metal quente. Nesse estágio, a condutividade térmica relativamente baixa do vapor impede que o aço seja resfriado rapidamente. Vamos voltar para a nossa questão? E nós vamos notar que a primeira frase é exatamente isso, né? O que nós lemos aqui em cima é o que está escrito lá, que eu acabei de ler para vocês, né? Então, o que ele diz aqui é exatamente o que está escrito lá. Então, a primeira afirmação está correta. Vamos ver a segunda. O estágio 2 é caracterizado pela ebulição violenta na interface do material devido ao rompimento da camada de vapor, fazendo com que o fluido entre em contato com o metal quente. Vamos dar uma olhadinha lá, vamos voltar lá. Olha aqui. Continuando. Posteriormente, é iniciada a nucleação de bolhas, que é o estágio B, que é caracterizada pela ebulição violenta na interface do material devido ao rompimento da camada de vapor, fazendo com que o fluido entre em contato com o metal quente. No estágio B, observam-se transferências de calor mais intensas. A temperatura de transição do estágio A para o estágio B é denominada temperatura de Leidenfrost, é o TAB aqui que está mostrado, né? Que independe da temperatura inicial da têmpera para um mesmo meio de resfriamento. Essa frase é muito importante, gente. Olha só. A temperatura de Leidenfrost independe da temperatura inicial da têmpera para um mesmo meio de resfriamento. Então isso é muito interessante, que ela é a mesma, tá certo? Ela é a mesma sempre. Vamos voltar lá para a nossa pergunta. Então, o segundo, está correta a segunda afirmação também.
Vamos ver a terceira. O terceiro estágio é iniciado quando o metal atinge uma temperatura abaixo da temperatura de ebulição do meio de resfriamento. Então, vamos voltar lá para ver. Aqui. Por fim, o estágio C, ou fase de resfriamento por convecção, é iniciado quando o metal atinge uma temperatura abaixo da temperatura de ebulição do meio de resfriamento. Em casos práticos, os três estágios podem coexistir sobre a superfície do metal durante a têmpera. A figura 3.17 apresenta os três estágios de transferência de calor observados em uma sonda cilíndrica temperada em água. Tá certo? Tá aqui, ó, essa figurinha mostrada aqui. Então ele mostra como é que ela está em 4 segundos. Veja que a parte de baixo está borbulhando aqui. Em 7 segundos nós temos essa região aqui. E em 10 segundos nós temos essa região aqui. Então veja que a coisa é muito rápida, né? É muito rápida realmente, né? Então a terceira afirmação também está correta. Então as três estão corretas. A alternativa certa nossa é a alternativa A. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu isso ou não conseguiu resolver esse problema? Podem falar, por favor. Nada, né? Tá bom. Vamos para a terceira pergunta, então. A terceira pergunta é aquela típica em que existe uma frase com 3 lacunas que devem ser preenchidas com 3 ou palavras ou conjunto de palavras, né? E você deve escolher nas alternativas da questão qual é o conjunto que se encaixa direitinho ali, né? Então eu vou ler a frase, vamos ler toda a questão, né? Melhor. Terceira questão. A têmpera é um dos tratamentos térmicos mais importantes utilizados em aços com mais de 0,3% de carbono. Gente, por que se diz aqui com mais de 0,3% de carbono? Alguém pode me dizer? Vamos fazer o seguinte. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo, dê um sinal aí, por favor. Bom dia. Eu tô ouvindo. Também tô vendo. Mais alguém? Gabriel, Guilherme? Kleber, Lucas? Eu falei aqui que eu tô vendo. Certo. Marcelo? Michael? Paulo? Bom dia, professor. Bom dia. Ramon? Bom dia, professor. Bom dia. Isso aí, gente. É importante que vocês participem, tá? Não tenham medo de errar, de falar uma besteira ou coisa parecida, tá? O importante é você usar o cérebro e tentar responder. Porque quando você tenta responder, você está se esforçando e tentando se lembrar daquilo que você já leu. Bom, eu estou supondo que você já leu também, né? Claro, né? Então é importante isso, gente, que isso ajuda a fixar o conhecimento para vocês, tá bom? Vamos lá, então. O aço, ele diz aqui com aço com mais de 0,3% de carbono, pelo seguinte, se você pegar um aço com menos de 0,3, um aço 1020, por exemplo, o efeito da têmpera é muito baixo nele, tá? Na maioria das vezes, não se justifica fazer uma têmpera no aço 1020, por exemplo, porque o ganho que você tem de dureza e de resistência mecânica é tão pequena que não se justifica. Então é preciso fazer de outras formas esses ganhos, tá bom? Então, continuando. A têmpera consiste no aquecimento do aço acima da temperatura crítica, garantindo apenas a presença da microestrutura austenita, com posterior resfriamento rápido em meios como água, óleo, salmoura ou ar, dependendo do aço utilizado. Tá certo? Bom, a nossa frase base é essa daqui, ó. Esse tratamento térmico tem como finalidade alguma coisa, algum verbo com a dureza e alguma coisa do metal através da formação da microestrutura denominada alguma coisa aqui também, tá bom?
Bom, eu acredito que até daria para nós respondermos essa pergunta sem irmos até o livro, né? Se você pensar bem, a finalidade do tratamento térmico em relação à dureza, o que é? Vamos ver nas alternativas. Nós temos aumentar ou diminuir. Qual vocês acham que é? É aumentar. É aumentar, beleza. Se é aumentar, então as alternativas B e D já estão fora, tá bom? Então sobrou A, C e E. Então vai ser aumentar a dureza. E alguma coisa do metal. Então aumentar a dureza e o quê? A resistência mecânica, a dutilidade ou a tenacidade? Não sei, eu até já disse em uma outra aula, né? Mas nós temos quatro grandezas que se aplicam num aço aí, né? Que andam duas a duas, andam em pares, né? E de forma invertida. Uma delas é a dureza, a outra é a resistência. Então, quando você aumenta uma, você aumenta a outra também. O outro par é a dutilidade e a tenacidade. Essas duas também andam juntas. Quando aumenta uma, aumenta a outra. Quando abaixa uma, abaixa a outra. Só que esse segundo par é o contrário do primeiro. Quando você aumenta o primeiro par, você diminui o segundo e vice-versa. Tá bom? Se nós nos lembrarmos disso, então olha só, se você vai no texto, aumentar a dureza e o que mais? Então, no aumentar nós temos a resistência mecânica, a dutilidade e a tenacidade. Obviamente já eliminamos as outras, só sobrou a alternativa A. Então seria aumentar a dureza e resistência mecânica do metal através da formação da microestrutura denominada martensita, tá bom? Bom, essa é a alternativa certa mesmo. Essa é a alternativa certa mesmo. É óbvio que para responder isso, eu tinha que já ter um conhecimento prévio e tudo mais. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no livro, tá? Vamos ler aqui, a partir daqui, ó. A têmpera é um dos tratamentos térmicos mais importantes utilizados em aços com mais de 0,3% de carbono. A têmpera consiste no aquecimento do aço acima da temperatura crítica, garantindo apenas a presença da microestrutura austenita, com posterior resfriamento rápido em meio como água, óleo, salmoura ou ar, dependendo do aço utilizado. Esse tratamento tem como finalidade aumentar a dureza e resistência mecânica do metal, olha a resposta nossa aqui, através da formação de uma microestrutura denominada martensita. Então, essa frase já tem a resposta nossa aqui. A martensita apresenta-se na forma de agulhas, como mostra a micrografia de uma amostra do aço AIC 4140, resfriada em óleo. Está aqui. Tá certo? Bom, eu não vou ler o resto porque para a nossa questão não interessa aqui. Então, voltando à nossa questão. Então, eu vou ler a frase já com ela completada. Então, ficou assim. Esse tratamento térmico tem como finalidade aumentar a dureza e resistência mecânica do metal através da formação da microestrutura denominada martensita. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma pergunta, quer comentar alguma coisa sobre isso? Fiquem à vontade. Notem que as perguntas que existem aqui no livro, nesse Faça Valer a Pena, normalmente já estão respondidas direto no livro, tá? Então, se você ler atentamente o livro, na hora que você estiver respondendo aqui, na pior das hipóteses, você vai ter que voltar e encontrar a página onde estava a resposta. Então, a resposta pode estar, como nesse caso, literalmente lá, ou seja, a mesma frase de lá ele copiou para cá, só tirou as 3 palavras, né? Ou você pode ter frases, aqui também nesse caso também a mesma coisa, estava tudo aqui, né? Ou você pode ter algo parecido, como é a primeira questão, né? Então você tem aqui uma composição qualquer e você vai ver se essa composição está de acordo com uma tabelinha que tem lá, ou então alguma outra coisa parecida, né? Mas o importante é você ter lido isso antes. Lembre-se disso, gente. Olha, isso que nós estamos fazendo agora, que toda semana vocês me mandam as questões e eu leio aqui e respondo com vocês, é bastante importante, porque você tem que aprender isso. Você, como engenheiro, vai ter que projetar suas peças, tá? Se você for trabalhar como engenheiro, claro,
Você vai ter que projetar peças, fatalmente. Você está na empresa lá, o cara diz, olha, nós estamos precisando fazer aqui um sistema para deslocamento disso daqui. Você vai fazer uma esteira rolante aqui, ó, para deslocar esse material daqui para lá. Como é que você vai projetar isso? Se você tiver que projetar, né? Uma coisa é você comprar, outra coisa é você projetar. Você tem que partir disso, você vê qual é o conceito, os conceitos físicos dela. Só um instantinho. Vê quais são os princípios de funcionamento, estabelece quais são as peças que vocês têm que fazer, o tipo de peça, né? Tem um rolamento aqui, tem um eixo ali, tem um suporte ali, uma plataforma. Daí você vai dizer de que material vai ser feito cada uma dessas peças. Mas qual é o material? Não é de orelhada, bota aço 1020 mesmo. Não, não dá certo assim, você tem que estabelecer o aço. E como eu disse a vocês, você parte dizendo tudo aquilo que você precisa daquele material. Então, qual é a resistência mecânica que ele tem que ter, qual é a resistência à corrosão, se ele pode conduzir eletricidade ou não, tá? Se ele deve conduzir calor com facilidade ou não. Então, tudo isso se torna importante, gente, tá bom? A partir daí, você vai olhar nos catálogos de aços quais aqueles que atendem ao que você deseja. Digamos que você encontre 4 ou 5 materiais que atendam ao que você quer, né? Então, como é que você vai fazer para escolher? Bom, os critérios aí, um deles vai ser, o mais importante vai ser pelo preço, né? Mas não só o preço, você tem que ver disponibilidade no mercado, quantos fornecedores existem daquele lá, porque digamos que você tenha um aço aí que você vai comprar, que está custando, por exemplo, aí, digamos aí, R$100 por quilo, só exemplificando, né? E os outros estão tudo na faixa de 120, 130. Bom, você vai querer o de 100, óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim, não. Digamos que esse aço aí seja fornecido por uma empresa chinesa. Só ela tem esse aço. E os outros todos têm 4, 5 empresas que fornecem, todos aqui no Brasil. Bom, se você escolher esse da indústria chinesa, você corre um risco muito sério de que haja um problema aí entre Brasil e China, e a China corte o fornecimento para nós. E você está lascado se acontecer isso. Então, você tem que pesar os outros fatores. Então, embora o preço seja o fator mais importante, fornecedores também é alguma coisa bastante importante, tá? Os componentes do aço, o que eles fazem no material, todos servem, sim, mas o que cada um faz especificamente? Então, você tem que analisar esse tipo de coisa, tá? E vá para aquele que tende a ser o que dá o melhor resultado para a sua peça, para a sua empresa. Isso é bastante importante, tá bom, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém já passou por isso? Alguém já fez algo parecido? Por favor, falem. Bom, então vamos lá. Eu encerrei aqui a sessão 3.2, né? Está encerrada a sessão aqui. Eu queria saber se, antes de encerrar, se alguém quer perguntar alguma coisa sobre ela. Qualquer dúvida sobre têmpera? Bom, então vamos lá, vamos em frente, vamos falar um pouquinho da sessão 3.3, que é a nossa próxima sessão aqui, tá certo? Tá aqui, a sessão 3.3. Só um instantinho, gente. Bom, depois eu faço isso. Então, a sessão 3.3 vai falar de outros tratamentos térmicos que também são utilizados, porém em menor quantidade, digamos assim, do que os outros que nós vimos, né? Então,
têmpera e revenimento, né? Aliás, a sessão fala rapidamente sobre isso, né? Mas a têmpera, uma coisa importante sobre a têmpera é que a boa prática da têmpera diz que nós devemos, depois da têmpera, fazer um revenimento, tá? Isso não é uma lei, não é um negócio 100% obrigatório, mas é uma prática muito boa, porque você fazendo o revenimento, você alivia as tensões da peça. Como nós vimos aí ao longo da sessão 3.2, a têmpera é um processo bastante violento sobre o material. Então ela deixa tensões internas muito fortes, muito altas. Em alguns casos, né, como eu já expliquei para vocês, pensa bem, você tem uma certa peça que está a uma temperatura de 900 graus aí, ou coisa parecida, próximo de 1000 graus Celsius. Aí você pega essa peça e mergulha num tanque cheio de água. Então, o que acontece? Aquilo vai ferver, toda a água vai fazer aquele barulho danado assim, e a peça vai muito rapidamente perder temperatura, tá certo? Só que a superfície da peça perde temperatura muito mais rápido do que o núcleo da peça. Então, a superfície, quando se esfria, tende a se contrair. Ela quer diminuir de tamanho. Mas o núcleo, como ainda está na temperatura bem mais alta, não quer que aconteça isso. Então começa aquela briga, né? A superfície quer se contrair, o núcleo não deixa. Isso pode causar os empenamentos na peça, né? Dependendo do formato da peça. E pode até causar trincas, né? Então o negócio força tanto de um lado para o outro que rompe-se o material. Porque ele tem que contrair. E tem que contrair. Então, já que a parte interna não deixa, ele força até que se rompe, tá? Um pouco antes de se romper, ele pode sofrer esse empenamento que eu citei para vocês. Então, a têmpera é um tratamento bastante violento. Quando não acontece nada disso, a peça pode ser utilizada, mesmo assim ela está cheia de tensões internas. E no uso, ela fica extremamente dura, extremamente frágil. Então, no uso, se você der uma pancada mais forte nela, ela pode trincar, pode quebrar. Para evitar isso é que se faz, então, o revenimento, né? O revenimento é utilizado para acabar com as tensões internas dela. Ele não necessariamente acaba, mas ele reduz bastante as tensões internas. E a contrapartida é que ele diminui um pouco a dureza e diminui um pouco a resistência mecânica do material. Então você ganha de um lado e perde do outro. Então, em 90% dos casos da têmpera, é feito o revenimento. Isso não quer dizer que você seja obrigado a fazer, já citei isso, né? Você vai analisar a sua peça e, lembre-se, no projeto da sua peça, você já tem que definir qual vai ser o tratamento térmico que ela vai sofrer. Até mesmo que seja nenhum. Você pode dizer, nenhum, não quero tratamento térmico. Tudo bem. Mas tem que estar escrito lá no projeto dela, não vai haver tratamento térmico. Porque as propriedades do material já são exatamente o que eu quero. Tá claro isso, gente? Então isso é importante vocês saberem, né? Que nós temos então a têmpera com o revenimento ali, que nós vimos no capítulo 2, na seção 2, e vimos o recozimento, vimos também a normalização, né? E vamos ver então agora alguns outros tratamentos térmicos que são utilizados, que são os tratamentos ditos isotérmicos, né? Que é a martêmpera e a austêmpera, e os tratamentos termoquímicos. Então, olha aqui você vai ver sobre os tratamentos da martêmpera e austêmpera, como eu disse que são tratamentos isotérmicos, né? O que quer dizer isso, que eles são isotérmicos? Quer dizer que a têmpera faz isso, ó, aqui tem o gráfico da têmpera, ela vem aqui, vai direto lá para baixo, né? Aqui nós temos a superfície, aqui o núcleo da peça, né? Tracejadinho. E a martêmpera começa igualzinho, mas ela chega numa temperatura antes do início da martensita e estabiliza, tá? Até equalizar a temperatura do núcleo e da superfície. E daí ela é resfriada num outro meio. E vem para cá. Essa é a martêmpera. Tá bom?
Então, você vai ver aqui o que é a Martempera, a diferença dela com relação à Tempera. E aqui você vai ver um outro tratamento que é a Austempera, tá certo? Ela vem resfriada igualzinha à Tempera, até uma temperatura bem maior aqui, que é superior à formação da martensita, e permanece nela por bastante tempo, até que haja formação da bainita, né? E depois você resfria. Você vai ver que esse aço, feito com essa Austempera, é extremamente adequado para fazer molas, né? Então, as molas são feitas principalmente por Austempera e não por Tempera, né? Principalmente por Austempera. Agora, deveria ser, né? Vamos dizer assim, deveria ser. Mas por que muitas indústrias usam a Tempera ao invés da Austempera? Porque indústria, gente. Isso vocês vão ver lendo aí, talvez veja algum comentário a respeito, né? Que a indústria precisa de produção, né? Quanto mais rápido ela produzir uma peça, mais dinheiro ela ganha com aquilo. E o grande problema da Austempera é isso daqui, ó. Essa linha reta aqui, ó, tá? Ó aqui, ó, aqui é tempo, né? Então, ela fica um tempão numa temperatura aqui. Esse tempão que ela fica é produção que se perde. Então, algumas indústrias fizeram as contas e verificaram que se ela fizesse a têmpera vindo aqui para baixo direto, embora a peça não fique tão boa quanto com a Austempera, mas justifica e ela, para a indústria, acaba sendo financeiramente melhor, tá bom? Mas vocês vão ler aqui, vão verificar esses detalhes de como é que funciona cada uma delas, né? E aí vão ser, vai ser falado sobre os tratamentos termoquímicos. Por que alguns tratamentos são chamados termoquímicos? Porque todos os que nós vimos até agora, inclusive a Martempera e a Austempera, não mexem com a estrutura, com a composição do aço. Então, o aço que entra é igualzinho ao aço que sai. Não existe alteração da composição química dele. Nos tratamentos termoquímicos já é diferente. Nos termoquímicos, você mexe com temperaturas, como o termo diz, mas você mexe com a composição química do material também. E é isso que vai ser mostrado aqui para vocês, né? Então, alguns tratamentos do que ele vai falar são a cementação, né, em que você acrescenta carbono à superfície do material. Então, o que acontece? O material, você pega, isso aí se faz com aço de baixo carbono, né? Então, você tem lá um aço 1020, por exemplo, né, que tem 0,2% de carbono. Aí, quando você coloca na cementação, a superfície dele aumenta a percentual de carbono. Então, na superfície, ele passa a ter 0,4, 0,5, 0,8% de carbono ou até mais. E o que você tem com isso? Qual o ganho que você tem com isso? Você tem o núcleo da peça dútil, porque é um aço 1020, né? Então ele é dútil, ele é maleável, e a superfície da peça dura, bastante dura. E onde que se usa isso? Em engrenagens, gente. Em engrenagens, isso é muito importante. Por quê? Porque quando você está colocando engrenadas duas engrenagens, e elas estão rodando uma em relação à outra, a superfície tem que ser muito dura, muito resistente ao desgaste, tá? E o núcleo tem que ser resistente, tem que ser dútil para aguentar os trancos. Imagina um câmbio, né? Um câmbio, você engata uma marcha e sai, ele dá aquela pancada que a gente às vezes percebe. Se ela não tiver, se a engrenagem não tiver dutilidade no núcleo do dente, ele quebra o dente, fica banguela, né? Então, você tem que evitar isso. E a cementação é um tratamento que faz isso. Vocês vão ler tudo aqui depois. Então, existem várias formas de fazer a cementação, você vai ler aqui também, né? Outro tratamento termoquímico é a nitretação, que aumenta a quantidade de nitrogênio na superfície, que tem uma função semelhante à do carbono. Ele também vai aumentar a dureza, etc., melhorar as características da superfície, tá? E tem outros que é a carbonitretação, boretação, que eu acho que não são citados aqui, mas são tratamentos importantes também que são aplicados, tá bom? Depois nós temos o sem medo de errar, que é um probleminha que geralmente ele cita no começo da unidade,
da unidade não, da sessão. Então, eu sugiro que vocês leiam e tentem resolver isso, ó, sem ver a solução. Então, leiam só aqui, né, até esse engrenagens aqui, e tentem resolver isso. Depois vocês vêm ver a solução que ele deu aqui, tá bom? Aí vem o avançando na prática, que é a questão que vocês vão ter que entregar para mim. E tem a solução aqui. Mas da mesma forma, eu sugiro que vocês leiam até aqui, tentem resolver isso daqui, vejam como é que vocês solucionariam esse problema, tá? E depois leiam aqui, ó, a resolução que o autor deu. E comparem as duas coisas, tá bom? Se houver uma diferença, então é importante que você cite isso. Veja se a sua é viável, a sua alternativa é viável, e se ela é melhor que a que foi proposta pelo autor, né? Isso pode ser, não há nenhum problema quanto a isso. Vocês são engenheiros, vocês já têm algum conhecimento, já têm condições de verificar isso, tá? Então, essa vocês vão ter que entregar para mim e depois vem o faça valer a pena, né? Em que existem, as três questões. Na primeira questão, você tem, ele está pedindo qual é o tratamento que faz alguma coisa aqui. Então, você vai ver qual é, ele tem os 5 tratamentos marcados aqui. Basta você dizer qual é, não é preciso citar os outros, né? Aliás, se você conseguir, né, dizer qual é a diferença entre a resposta certa e os outros, seria interessante você mencionar aqui, para você mesmo aprender, né? Isso seria muito bom. Temos a segunda questão, em que nós temos 3 afirmações, e você vai ver quais delas são verdadeiras. As que são falsas, você vai dizer por que são falsas, tá? Isso é importante, muito importante, para você entender. E na terceira questão é igual à terceira questão que nós fizemos agora há pouquinho, ou seja, nós temos uma frase da qual foram tiradas alguns pedacinhos e você vai escolher quais pedacinhos são certos para você colocar aqui, né, para substituir nas lacunas aqui. Tá bom? Obviamente, se colocando o certo, não é preciso justificar os errados. Tá bom? Então, essa é a sessão 3.3 que você vai estudar essa semana, para me entregar na semana que vem até a quarta-feira. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Por favor, falem. Oi, pode falar. Não, tudo tranquilo. Beleza. Ó, gente, então agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho. Como é que está o trabalho de vocês, hein? Vocês têm aí, acho que 3 semanas ou menos para fazer o trabalho, né? Como é que está ele? Quem vai falar? O trabalho está em desenvolvimento e a gente fez uma prévia para o senhor. Eu falo que enviar. Pode enviar agora. Sim, sim, ótimo. Como trata, o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer. Tá bom. Pode Beleza. enviar. Ótimo. Quem mais que não seja do grupo do Guilherme que pode falar também como é que está o trabalho? Professor, eu permaneço aguardando aquela sua posição da equipe. Guilherme, quantas pessoas tem no seu grupo mesmo? 5, professor. 5. Alguém que esteja em outra equipe, Kleber ou Lucas, que devem estar me ouvindo, Marcelo, um de vocês poderia dizer como é que está o seu trabalho e quantas pessoas tem na sua equipe? Marcelo é da equipe de Guilherme. Guilherme Fala, Marcelo. professor. A equipe do meu trabalho tem 7 membros. Quem está falando é Lucas, né? Sim, sim. Tá. Michael, Paulo Vitor. Michael é do meu, professor. 5 também. Michael e Guilherme. E Lesson. E tem mais 2. Tá certo. Paulo Vitor. Ramon. Bom, o Marcelo, você está na mesma equipe então do Guilherme, não é isso? Positivo. Tá. Então, Ramon, você está aí? Oi, Bruno. Desculpe por acordá-lo, mas é que eu preciso fazer uma pergunta para você. Como é que está o trabalho da sua equipe e quantas pessoas tem na sua equipe? Na minha equipe tem 6 componentes. 6 componentes? Isso, a gente está pesquisando sobre os amortecedores e está começando a fazer o trabalho já, as pesquisas.
Tá bom. O Guilherme está com 7 na equipe, né? Então, o Bruno Guilherme tá com 5, professor. tá com a sua tá com 5? 5 na equipe, exato. Então, faça o favor, aceite o Bruno Moreira na sua equipe, tá Claro. bom? Bruno Santana. Bruno Santana, perdão. Bruno Santana, então você já tem o contato aí do Guilherme, converse com ele. E, Guilherme, passe bastante coisa para o Bruno fazer, tá? Já que ele está entrando atrasado, você passe coisas para ele fazer e vamos continuando. A semana que vem eu vou perguntar de novo como é que está o trabalho e eu quero saber o que o Bruno fez, inclusive. Pronto, Tá certo, tranquilo. Bruno? Tranquilo, professor. Beleza. Ok. Obrigado aí. Alguém quer nada? Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre o trabalho, sobre qualquer uma das sessões nossas aí? Fique à vontade. Eu acho que todo mundo já está em grupo, né? Professor, Fale, Marcelo. é pra botar o pau na carcaça de quem aí? É Bruno o quê? Bruno Santana. Moreira? Não, é Bruno Santana. O Marcelo e Bruno, vocês podem conversar pelo grupo da nossa equipe, pelo grupo da nossa disciplina, que é o Materiais de Construção Mecânica, aqui, tá? Sim. Eu tô restaurando meu Zap agora. Certo. Beleza. Vou estabelecer contato com o pessoal da equipe. Isso. Eu sugiro que vocês, inclusive, façam reuniões, né, com Skype, o próprio WhatsApp permite fazer reuniões, né? O Telegram também permite vocês usarem. Tem o Teams também, que é esse daqui, o Zoom, também tem vários programas por aí que permitem fazer reuniões, né? Eu sugiro que vocês façam. E qualquer dúvida que WhatsApp vocês. da parceira. O WhatsApp parece que dá até 5, né? Se não me engano. Então, para quem tem mais de 5, não dá para fazer aqui, né? Mas tem o Zoom, por exemplo, que é um ótimo programa para fazer reuniões, eu já fiz por ele, também funciona. Então, façam suas reuniões, não deixem para a última hora. O tempo está passando, faltam 3 semanas para vocês entregarem o trabalho, ou isso ou até menos, não sei. Não bobeiem, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, falem comigo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Fique à vontade. Então, professor, vai precisar de todos os cálculos mesmo? Estrutural, por que escolher o material e essas coisas assim? Tudo que vocês puderem fazer. O estrutural, eu não precisa ser detalhado, mas você só vai me dizer como é que são, o que você precisa fazer e tal, isso é importante, tá bom? Bom, se ninguém mais tem perguntas, a nossa aula vai até agora, até 8h50 mesmo, que é o nosso horário, né? De 7 e... não, perdão, é de 8 até 9h10, até 9h10. Estou confundindo com a aula da noite. Até 9h10 que vai a nossa aula. Então, eu vou encerrar a nossa aula aqui agora. Se alguém precisar falar comigo, eu vou estar aqui. É só ativar o microfone e falar comigo. Quem não precisa falar comigo, então, um bom dia para vocês e tenham uma ótima semana aí. Tchauzão, gente. Obrigado, professor. Valeu. Ô, Bruno Obrigado, Santana, professor. Valeu. você tá no grupo Tô ouvindo, do pode falar. WhatsApp da turma? Tô sim, tô no grupo da disciplina. Então pronto, fala comigo lá, pra te botar no grupo. Beleza, eu tô restabelecendo aqui meu WhatsApp, que deu um erro na atualização. Assim que eu conseguir atualizar aqui, eu já tenho contato com você. Repete seu nome, por favor. Lessa. Beleza. Valeu. Opa, professor Ismael. Oi, pode falar. Sobre o nosso trabalho, no Sim, caso, no meu grupo tem aqui o Kleber e o Bruno. sim. Nós já estamos pesquisando, no caso, já achamos tópicos, já sabemos o que falar sobre meio que a história do amortecedor, como ele foi criado e tudo mais. Só que, assim, meio que o principal do trabalho, que seria a gente mudar o material, assim, ver o melhor custo-benefício, a gente está com um problema em relação a decidir isso previamente, sabe? Sim. Porque nós poderíamos nos decidir sobre isso e já ir pesquisando, já ir adiantando essa parte. Por mais que a gente não fosse fazer, a gente já adiantava essa parte. Já sabia sobre o que ia falar e tudo mais. Só que o Bruno estava conversando comigo, hoje o amortecedor, ele já é uma peça que ele já é meio que feito no melhor custo-benefício possível. Ele é feito É, de aço 1045.
Então, Hum. então, tipo, a gente mudar o aço, por exemplo, para É. um aço mais barato, nós estaríamos, querendo ou não, perdendo. Entende? Perdendo em características, essas coisas. E segundo o Bruno, o aço ele não tem um papel tão importante assim como amortecedor. Porque, por exemplo, se a gente mudar, vai alterar alguma coisa? Se a gente alterar, sei lá, de aço para qualquer outro material que não seja um aço, vai mudar alguma coisa? Esse é o trabalho. Veja, você vai fazer o seguinte: você vai esquecer que o material dele, como você disse, é aço 1045, e vai bolar o seguinte: você é o primeiro cara do mundo que faz um amortecedor para automóvel, tá bom? Hum. Então, de que material você vai fazer isso? Então, você tem que deduzir: olha, eu preciso de um material que seja dessa forma, tá? E você vai escrever o que você precisa dele, tá? Aí você vai ver no Aham. mercado quais são os materiais que existem, entre os quais vai haver o aço 1045, tá? Tá. Talvez você não chegue ao 1045 como um melhor aço, não sei. Não tem problema, não precisa se preocupar. Você não está indo a fundo nisso a ponto de botar uma linha de produção para fazer isso, porque aí seria grave se você estivesse errado. Mas Certo. você tem que. Você vai, ó, vamos supor que você chegue, ó, minha opção é o aço 1030, 1035 é o melhor. Tudo bem. Por quê? O importante é você dizer por que que ele é o melhor. Ó, porque ele é barato, ele é fácil de encontrar no mercado, etc. Tudo isso aí tem que ser levado em conta, tá bom? Certo, certo. Então Mas não tem e caso a problema. gente chegue à conclusão de que o 1045 de fato é o melhor, a gente pode levar ele em consideração no trabalho? Claro, claro, não tem problema nenhum, tá certo? Tá certo. Se você chegar a essa conclusão, inclusive, você vai citar. E, inclusive, esse é o aço que é utilizado na maioria dos fabricantes de amortecedores e tal, por causa disso, por causa daquilo, etc. Tá bom? Não tem problema nenhum. Tá certo, professor. Muito obrigado. Nada. Até mais. Até mais.
Bem, vamos encerrar nossa aula agora. Um bom dia a todos.